Nós estamos começando mais uma série de mensagens, a penúltima do ano e a última focada nas 9 marcas de uma igreja saudável. Nós estamos estudando na nossa clínica discipular crescimento e como tem sido a nossa prática desde o início desse ano, as nossas séries de mensagens têm acompanhado esses temas. Encerramos na semana passada o tema da disciplina bíblica e vamos hoje ver a última das marcas que nós temos para estudar, que é o discipulado, a questão do crescimento com essa série, crescendo a imagem do Mestre. E eu quero começar hoje nesse texto, de 2 Reis. Mas antes eu quero lembrar de uma pessoa. Já se vão mais de 2 anos que nós perdemos um dos grandes santos. Permitiu conhecer em vida. Deus nos permite ao longo da nossa vida conhecer alguns homens santos. Seu Eulário partiu deixando para nós um exemplo do que é viver a vida cristã, como ela deve ser vivida. Você concorda com isso? Quem o conheceu sabe disso. É claro que, como todos nós, esse servo de Deus, seu Eulário, tinha os seus defeitos. Dona Maria deve conhecê-los mais do que ninguém. Mas bastava um pouco de tempo ao lado desse presbítero amado para perceber que havia algo de especial com ele. Não é verdade? Porque hoje em dia são raros homens como ele. Homens e mulheres como ele. Por que são tão raros? Por que nós usamos sempre da mesma ilustração do seu Eulário quando nós falamos de homens piedosos? É sempre a mesma ilustração. O que é que distingue homens como o seu Eulário do meio da multidão daqueles que servem ao Senhor? O que é que distingue homens como ele? E mais, o que esses homens vivem e viveram pode ser reproduzido na vida de outros que estão no caminho? Você acha que esse modelo é um modelo que pode ser reproduzido? É o que nós poderemos ver hoje a partir do texto de 2 Reis, capítulo 1, versos 1 a 11. Eu convido você a abrir sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 1, versos 1 a 11. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versos 1 a 11. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-os por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Esses 2 primeiros capítulos de 2 Reis marcam uma transição na história do povo de Israel. Uma transição política, primeiramente, porque com a morte do rei Acasias, sem deixar filhos, como nós vemos no capítulo 1, colocava-se um fim na dinastia do rei Onri, uma dinastia, uma linhagem de reis que havia aprofundado a idolatria, que havia aprofundado o distanciamento de Deus no reino do norte, no reino de Israel. Não que com o fim dessa dinastia as coisas fossem melhorar.
Os sucessores não eram nada melhores do que essa dinastia. Na verdade, se você analisa os livros dos reis, de 1º e 2º reis, você vai reparar que no reino do norte, porque Israel estava dividido a essa época, no reino do norte não havia bons reis. Era um rei pior que o outro, e pior que o outro, e pior que o outro, e pior que o outro. Era uma transição de qualquer forma, na linha dos reis de Israel. Mas também era uma transição na linha dos profetas de Israel. Com a passagem do manto profético de Elias a Eliseu. Estava se encerrando o mandato de Elias como profeta, e agora ele estava passando o seu manto para Eliseu. Nós podemos ver nessa história um reflexo, ou como nós poderíamos dizer, um paralelo com a história de Moisés e Josué, que você deve se lembrar muito bem. Do homem mais experiente, do líder mais experiente, passando o bastão, ou passando o manto nesse caso, ao líder menos experiente, ao líder mais jovem. O discípulo sucedendo ao seu mestre. Havia uma sucessão aqui nessa história, da passagem de Elias para Eliseu. Deixe-me falar um pouco a respeito de Elias. Elias é um tipo, é uma figura, é um modelo de Cristo no Antigo Testamento, como outros tantos que você vai encontrar. E ele é um tipo de Cristo, ele é um modelo de Cristo, porque, como você pode ler na história de Elias, o seu ministério foi caracterizado por grandes atos de poder. Elias operou grandes sinais, grandes maravilhas ao longo do seu ministério. Também foi caracterizado como um ministério de juízo, de anúncio do pecado, de anúncio do juízo de Deus e da possibilidade de salvação pela misericórdia e pela graça do Senhor. Também, nisso ele reproduziu o modelo do Senhor Jesus. Também é um modelo de Cristo na resistência que ele sofreu das autoridades. Da mesma forma como Cristo, Elias foi um homem perseguido. E você que conhece a história dele sabe bem o quanto. Elias também é um modelo de Cristo, uma figura de Cristo no Antigo Testamento, pela sua ascensão miraculosa. Apenas 3 homens na Bíblia subiram ao céu sem ver a morte. Quem foram? Enoque, Elias e... podem chutar. Jesus. Obrigado. Enoque, Elias e Jesus. Elias então reproduz essa passagem, reproduz a figura de Jesus no Antigo Testamento com a sua ascensão miraculosa. Eliseu, por sua vez, Eliseu é a figura daquele que é chamado e capacitado por Deus para uma missão. Já em 1 Reis capítulo 19, Elias recebe uma missão da parte do Senhor. Você vai, você unge a Eliseu como seu sucessor. Eliseu então, desculpem, ele é uma imagem, uma figura de todo aquele que é chamado e capacitado por Deus para uma missão. Se Elias reproduz a figura de Jesus, Eliseu reproduz quem nós somos. Pessoas que foram chamadas, nós, do nosso lugar comum. Você que conhece um pouco da história de Eliseu sabe disso. Quando ele foi chamado, ele estava ali num campo, cuidando de uma junta de bois. Pessoas que foram tiradas do seu lugar comum e colocadas em uma posição especial. Deus nos chama para isso. Deus nos enche do seu espírito e nos capacita. Assim ele fez com Elias. Eliseu recebeu uma porção do espírito. Deus o capacitou para a tarefa que ele tinha que desempenhar. Nós somos assim também. Recebemos o espírito da parte de Deus e somos capacitados para uma missão. Missão que Deus também nos dá. Assim como Eliseu recebeu uma tarefa, eu e você também temos a nossa tarefa a cumprir. Deus nos dá uma tarefa. E a tarefa do crente é de glorificar ao seu Senhor. É de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas a sua maravilhosa luz. Se Elias é um modelo de Jesus, nessa passagem, Eliseu é um modelo de quem nós somos. E é por isso que na história desses 2 homens,
nós podemos aprender como deve se portar um discípulo fielmente ao lado do seu mestre. É uma história que tem a ver conosco, que somos discípulos de Jesus, sobre aquilo que se exige de um discípulo fiel. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. O que é que se requer de um discípulo? O que é que se requer de um discípulo? Se você quer ser um discípulo, o que é que se espera de você? Vamos ver primeiro dos versos 1 a 8. O profeta Elias e o seu discípulo, eles vão visitar pela última vez as 4 escolas de profetas importantes de Israel: Gilgal, Betel. Você está acompanhando o texto? Sim, você está acordado? Então vai comigo no texto. Gilgal, onde mais? Betel, onde? Jericó e Jordão. 4 escolas de profetas, onde os profetas iam para serem treinados, onde os profetas iam para se reunir, onde os profetas iam para se preparar. E eles vão fazer um tour por essas escolas de profetas. Mas provavelmente porque Elias sabia que o tempo da partida dele estava chegando e ele queria dar um reforço, no ânimo desses profetas, sabendo que a tarefa que os esperava era uma tarefa difícil. Mas por que é que Elias ele insiste em ficar só? Você vai ver ele pedindo, ele insistindo com Eliseu por 4 vezes: me deixa aqui, você fica e eu vou. E Eliseu diz: não, você não vai. E Elias diz: não, você fica e eu vou. E ele diz: não, eu vou com você. Alguns comentaristas vão dizer, e eu concordo, que a intenção de Elias era uma intenção de manter em sigilo a maneira como o Senhor iria levá-lo. Isso por uma questão de humildade. Ele não queria ser visto como um homem especial ou diferenciado dos outros. Ele era um servo de Deus como qualquer outro. E como ele sabia que a sua partida se daria de uma maneira miraculosa, ele preferia ficar só. Só que Deus, ele discorda de Elias. Deus discorda de Elias. Porque você repara na passagem que tanto Eliseu quanto os outros profetas sabiam o que ia acontecer. Deus não deixou isso em segredo. Ele contou para Eliseu, ele contou para os profetas de Gilgal, ele contou para os profetas de Betel, ele contou para os profetas de Jericó e ele contou para os profetas do Jordão também. Que Deus indiscreto esse, não é? Por que Deus cometeu essa indiscrição? Tudo entre aspas, por favor. Nós cremos, eu creio nisso, que isso é uma prova de amor que Deus tinha por esse profeta. Ele não queria que esse homem partisse sem que ele fosse reconhecido por quem ele era: um profeta, alguém enviado por Deus, alguém especialíssimo, que Deus amava. Você há de se lembrar na história de Enoque, você que conhece a sua Bíblia, que Deus amou Enoque tanto, mas tanto, que esse homem não podia mais ficar na terra. Deus o tomou para si. E eu acredito que isso é verdadeiro também com Elias. Deus amou tanto esse profeta, fiel a ele em meio ao sofrimento, que ele o tomou para si com vida ainda. Maravilhoso, não é? Por mais que Elias insistia, Eliseu não deixava. Elias insiste, Eliseu diz: não, eu vou com você. O Senhor vai e eu vou atrás. Pode ir até uns passos para frente, mas eu vou estar atrás do Senhor. Elias insiste e Eliseu não deixa. Ele não aceita ficar à distância como os profetas do Jordão. No verso 7 você vê que os outros profetas lá no Jordão até se achegaram aos dois. Só que eles ficaram à distância depois. Enquanto Elias e Eliseu seguiam adiante, eles ficaram à distância para ver o que ia acontecer. Eliseu não aceita ficar à distância. Ele quer ficar perto do mestre. Eliseu quer perseverar ao lado do mestre até o fim. Eliseu sabia o que ia acontecer, só que o negócio é o seguinte: eu vou querer ficar com o meu mestre até o momento em que essa carruagem levantar o voo. Enquanto a carruagem não levantar o voo, eu não saio dali. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. O que isso nos ensina, meus irmãos? O ensino aqui é que o discipulado exige proximidade. Você quer ser discípulo?
isso requer proximidade do seu mestre. No discipulado, queridos, não existe EAD. Sabe o que é EAD? Ensino à distância. Hoje em dia é muito comum isso, não é verdade? Você pode aprender informática, você pode aprender inglês, não é verdade? Você pode fazer uma faculdade, você pode fazer uma pós-graduação, tudo na sua casa. Ensino à distância. Só que no discipulado não existe EAD. No discipulado não existe Instituto Universal Brasileiro. Eu e minhas ilustrações caducas. Você lembra do Instituto Universal Brasileiro? Você abria o meio da revistinha, me lembro porque tinha na revistinha da Turma da Mônica, e tinha um anúncio lá do Instituto Universal Brasileiro. No Instituto Universal Brasileiro, por correspondência, você aprendia mecânica de automóvel, primeiro e segundo grau, você aprendia a conserto de televisão, você aprendia medicina, direito, odontologia, engenharia, você aprendia de tudo no Instituto Universal Brasileiro, à distância. Mas no discipulado não existe Instituto Universal Brasileiro do discipulado. Exige proximidade. Quem quer ser como Jesus, tem que andar com Ele. Você quer ser como Jesus? Você precisa andar com Jesus. Veja o que diz lá em Lucas capítulo 22, verso 28. Pode ler aí junto comigo? Sois os que tendes permanecido comigo nas minhas provações. Jesus está dizendo isso para os seus discípulos. Olha, Pedro, Tiago, João, Judas, Mateus. Vocês estão pensando no barquinho, né? Eu também. Vocês são homens duros. Vocês são homens gananciosos. Vocês são duros de coração e de cabeça. Só que uma virtude vocês têm: vocês ficaram comigo até o fim. Eu disse para vocês que eu não tinha onde repousar a cabeça, mas vocês toparam a bronca. Eu estou aqui dando bronca em vocês, corrigindo vocês, mas vocês estão junto aqui comigo. Vocês são aqueles que permaneceram comigo nas minhas tentações. Você quer ser como Jesus? Você tem que andar como Jesus. Apesar das limitações, por permanecerem, esses homens receberam um título especial. Não é o de apóstolo. O título mais especial que o Senhor dedicou a eles é esse aí, ó. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Vocês já não são mais meus servos. Vocês andaram comigo? Vocês são meus amigos. Vocês são meus amigos. Queridos, eu sei que você sabe disso, mas nunca é demais repetir. O galho, ele só pode dar fruto se ele estiver ligado à parreira. Você já viu o galho de laranjeira dar fruto se ele não estiver na árvore? Você já viu esse milagre? Você já viu o galho de goiabeira dar goiaba se ela não estiver na árvore? Você já viu o abacateiro dar abacate se ele não estiver na árvore? O galho só dá fruto se ele estiver ligado na árvore. O galho só dá fruto se ele estiver próximo da fonte da vitalidade, da fonte da vida dele. O crescimento só vem na proximidade, o discipulado só vem na proximidade. Como é que você acha que você pode frutificar longe de Jesus? Se você estiver longe de Jesus, que fruto você espera dar? Prova disso é Atos capítulo 4, 13, um texto que eu gosto demais. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vamos trocar isso aqui em miúdos? Os sinedristas, os inimigos de Cristo, estavam ali diante de Pedro e João, conversando com eles, inquirindo, interrogando esses homens. E eles disseram: olha, esses dois homens aí são umas bestas quadradas, são burros demais.
São galileus ignorantes. Não tem cultura nenhuma na lei. Semi-analfabetos. Mas a gente percebe que há algo diferente com eles. A gente sabe que eles andaram com Jesus. Porque a maneira como eles falam é a maneira como Jesus falava. Quem está reconhecendo isso são os inimigos de Cristo, não são os amigos. Quem está reconhecendo isso são os de fora, não são os da igreja. Eles olharam para aqueles homens e disseram: esses aí andaram com Jesus. Crescimento se dá na proximidade. E aí eu pergunto a você: as pessoas têm reconhecido você como alguém que anda com Cristo? As pessoas estão olhando para você e dizem: mas espera aí, tem alguma coisa especial com esse cara, com o César? Tem alguma coisa diferente? Que eu não sei bem o que é, mas algo de diferente. Ele é diferente das outras pessoas. As pessoas têm reconhecido isso em você? Quantas vezes você tem ouvido isso nos últimos tempos? De que há algo diferente em você? Querido, o problema está na proximidade que você tem com Jesus. Se você não está próximo de Jesus, você não é moldado por Ele. Discipulado é algo que exige proximidade. Você pode repetir isso? Fala para a pessoa que está do teu lado. Para a pessoa que está próxima aí. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado aí. Fala, isso aí é proximidade. Isso aqui é proximidade. Isso é proximidade. É assim que você tem que estar com Jesus. É abraçado com Ele. Senhor, eu não vou largar o Senhor não. Eu não vou largar o Senhor não, porque eu quero aprender do Senhor. Mas vamos adiante. Para os versos 9 a 11. Para o segundo princípio de discipulado, daquilo que se exige de um discípulo. Na despedida, na hora de ir embora, Elias faz uma oferta para Eliseu. O que é que você quer que eu te faça? O que é que você quer que eu faça para você? E aí vem uma resposta surpreendente, a meu ver, de Eliseu. Eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Porção dobrada do teu espírito. É o que Eliseu pede a Elias. E aí quando você olha esse texto assim meio descomprometidamente, você bate o olho nesse texto, você fala: mas que cara prepotente esse aí, hein? Elias era aquele homem que descia, fazia fogo descer do céu. Aquele homem que orava, a chuva seca, parava. Ele orava de novo, a chuva caía. Corvo alimentava ele no deserto. Ele ia falar com Deus, Deus falava no meio da brisa, do vento. E ele queria porção dobrada. Que cara, hein? Metidão, hein? Arrogante, não parece uma resposta arrogante em princípio para a gente? Ele queria uma porção dobrada do Espírito. Só que na verdade, quando você aprende as leis do povo de Deus, como estão lá em Deuteronômio, por exemplo, Deuteronômio 21, 17, provavelmente a sua Bíblia tem esse endereço no rodapé. Se for revista atualizada, quase com certeza. É que Eliseu, ele não queria ser mais poderoso que Elias. Quando alguém pedia a porção dobrada ou recebia a porção dobrada, era um sinal de que aquela pessoa era o herdeiro, era o primogênito que recebia a herança. O que Eliseu está pedindo aqui, na verdade, não é que ele queria ser mais poderoso que Elias. Ele queria ser herdeiro. Ele queria ser o sucessor de Elias. Ele não estava dizendo: olha, Elias, eu quero ser mais poderoso que você. O que ele estava dizendo é o seguinte: eu não quero ser menos poderoso do que os profetas que ficaram do outro lado do rio. Eu quero ser o seu sucessor. Eles são profetas, mas eu quero ser o herdeiro. Eu quero ser o discípulo, seu. O que Eliseu queria era ser como seu mestre é. É isso que ele queria. Ele queria ser como Elias era. E aí vem a resposta de Elias: isso que você está me pedindo é algo difícil. Você tem certeza do que você está falando mesmo? Isso que você está pedindo é uma coisa difícil, cara.
Difícil por quê? É difícil primeiro porque é algo que Elias não podia ele mesmo conceder. Elias não podia conceder isso. Ele falou: olha, o que você quer que eu te faça? E agora Eliseu pede uma porção dobrada. Só que Elias não tinha esse poder de dar mais do Espírito, de dar do seu Espírito para Eliseu. Só uma pessoa pode fazer isso. Quem? Deus. Só Deus pode fazer isso. Por isso é algo difícil. Sabe o que isso me mostra? Não adianta copiar a fé ou o ministério de alguém. Não adianta o pessoal do Ministério de Louvor olhar para o Hillsong e dizer: olha, agora a gente vai tocar como o pessoal do Hillsong toca, nota por nota, vamos reproduzir assim exatamente, porque se o fogo cai quando esses caras tocam, vai cair aqui também. Não adianta. Tem um pregador que eu admiro demais, quem me conhece um pouco mais sabe, chamado Paul Washer. Eu admiro o cara demais. O cara, quando fala, cai fogo mesmo. E aí eu olho para o Paul Washer, e aí eu falo: meu Deus do céu, onde é que o cara achou isso? Né? E está no texto mesmo. Aí eu olho e vou falar: olha, eu vou começar a copiar o Paul Washer. Porque se o fogo cai com ele, eu vou copiar o que ele faz, vou fazer direitinho o que ele faz e vai acontecer comigo. Querido, não dá certo. Sabe por quê? Deus deu uma tarefa e uma capacitação para a tarefa para o Paul Washer. E Deus deu uma tarefa e uma capacitação para a tarefa para o pastor César. Não adianta eu querer copiar o ministério de alguém. É Deus quem dá a capacitação conforme a necessidade. Mas também é difícil esse pedido de Eliseu, porque Eliseu não iria herdar apenas o poder de Elias. Ele ia herdar uma coisa a mais. Ele ia herdar também a sua tarefa. Eliseu ia herdar o desafio de Elias. Ele ia herdar as dificuldades do ministério de Elias. Não era só o poder, não. Eram também as dificuldades, era a tarefa. Digamos o seguinte: pastor César faz um testamento e ele vai deixar os 2 milhões de reais que ele tem na conta para a Marcela. É mentira, viu, amor? Senão eu vou começar a desconfiar do teu feijão. E aí eu vou deixar 2 milhões de reais para a Marcela. Aí o Senhor me chama para a sua glória. E não é numa carruagem de fogo. Está aqui o César deitado no meio do salão da Atalaia. 2 milhões. Aí a Marcela diz: oba, perdi o amor da minha vida, mas agora fiquei doce, né? Tô que nem caramelo. Só que aí vem a notícia: o pastor César deixou também uma dívida de 5 milhões. Aí a Marcela diz: eu quero ficar com os 2 milhões, mas os 5 milhões aí de dívida eu não quero não. Ela pode fazer isso? Doutora Cirlei, pode? Não pode. Se quer herdar os 2 milhões, tem que ficar também com os 5. Eliseu, se você quer herdar o poder, saiba de uma coisa: você tem que herdar também a bronca. Sabe que princípio isso me mostra? Ele me mostra que o discipulado, ele requer comprometimento. Fala aí para a pessoa que está ao teu lado. Comprometimento. Comprometimento. Discipulado requer comprometimento. Hoje eu estou dando trabalho para você, né, Camila? Comprometimento. As pessoas, elas querem os dons de Deus. Você não quer o dom de Deus? Você já está entendendo onde vai chegar aquelas perguntas, né? Você quer os dons de Deus, não quer? Mas não querem as tarefas. Não querem o comprometimento com o reino. Isso aí é um reflexo da fé individualista do nosso tempo, em que eu quero viver a minha experiência com Deus. Eu quero estar bem com Deus. Eu quero estar em paz com Deus. Deixa o mundo cair. Mas enquanto eu estiver bem com Deus, ótimo. Quem definiu muito bem essa situação, eu postei isso no Facebook algumas semanas atrás, porque eu achei uma frase inteligente, foi meu professor do seminário, reverendo Hermes Tem Costa.
O sujeito canta que quer tocar as vestes de Deus, ver a face de Deus, sonhar os sonhos de Deus, mas não consegue nem acordar cedo para ir para a escola dominical. Como diria o Neymar, quer tudo isso aí, ó, canta tudo isso aí, mas não consegue nem vir para a escola bíblica. A gente falou de Jesus, que Jesus chamou os seus de amigos, não é verdade? Chamou seus discípulos de amigos. Isso no verso João 15:15. Só que não olha só o 15 não, querido, olha o 14 também. Porque o 14 diz assim, ó, vocês são meus amigos se fizer o quê? O que eu mando. Você quer ser meu amigo? Ótimo, quero ser amigo de Jesus, mas para ser meu amigo você tem que fazer aquilo que eu mando. Você precisa se comprometer comigo. E para piorar um pouco mais a situação, ficou pequeno demais, né? Mas diz assim, aquele porém que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será o quê? Exigido. E aquele a quem muito se confia, o que acontecerá? Muito vão pedir, muito mais lhe pedirão, queridos. Você quer tudo de Deus? Saiba que muito vão pedir de você. Quanto mais você tiver de Deus, mais tarefa vai vir para você. Quem definiu isso muito bem foi um teólogo famosíssimo no mundo inteiro, um homem com uma sabedoria assim fantástica. O teólogo Tio Ben, do Homem-Aranha. Grandes privilégios, grandes responsabilidades. Você nasceu Homem-Aranha? Junto, passou hoje? É o 2, né? Esse é do 1. Junto com grandes privilégios vem as grandes responsabilidades. E aí eu volto para a pergunta que eu fiz no começo para você. Face a face, quero ver-te, meu Senhor. Quer ver face a face, Deus? Fala um amém aí, irmão. Amém. Se você tem coragem, fala um amém. Quero viver minha vida em ti. Fala um amém aí, querido. Você é corajoso? Faz teu tabernáculo em mim, que a minha vida possa ser uma expressão do teu poder, para fazer infinitamente mais. Vocês têm certeza desse amém que vocês estão falando? Amém. Você quer intimidade? Você quer intimidade? Você quer poder? Você quer a glória de Deus descendo sobre você? Quer isso? Você quer intimidade com Deus? A glória de Deus descendo sobre você? Quer? Quer que Deus faça aí na linguagem mais pentecostal o Shekinah dele na tua vida? Quer? Para quê? Para quê? Responda para si mesmo, aí no teu coração. Para que é que você quer todas essas coisas? Para quê? Quero ver o crente que no domingo que vem não está aqui na escola bíblica desses amém que vocês disseram aí. Você quer ser mais parecido com Jesus? Você deseja ser mais santo, mais puro, mais justo? Você deseja desfrutar da plenitude da comunhão com Deus? Você deseja essas coisas? Se sim, saiba que isso vai demandar de você um compromisso com o discipulado constante. Você jamais vai poder crescer se você não estiver disposto a se colocar dia após dia aos pés do Senhor Jesus. Mas deixa eu aplicar essas coisas todas. E aí é a parte difícil da mensagem. Como é que andam as suas práticas devocionais?
Como é que anda a sua oração? A tua oração é aquela oração da hora da comida? E da hora da comida quando você está com fome ainda? Tua oração é a oração da hora da comida só? Faça mal, faça bem, em nome de Jesus? É isso? Como é que anda a tua oração? Como é que anda a tua meditação nas Escrituras? Eu não vou mais usar a palavra leitura das Escrituras, eu estou falando meditação. Leitura qualquer um faz. Leitura da Bíblia é para os fracos. Herói de Deus medita. Para diante da Bíblia, estuda, entende e aplica. Como é que anda a tua meditação das Escrituras? Uma pena que a Elaine não está aqui hoje. Seu Eulálio, mais uma vez falando sobre isso, ele deixou um tesouro para a Elaine. Se um dia a gente tiver um museu da Atalaia, eu quero a Bíblia do seu Eulálio que está com a Elaine. Não está aí com vocês não, né? Você pega essa Bíblia, é um tesouro, sabe por quê? Você olha para ela, você abre em cada página, você vê as anotações desse homem. Quando a Elaine estiver aí, você pede para ela a Bíblia, para dar uma olhada, se você não viu ainda. Todas as anotações de sermão que seu Eulálio fazia, das meditações dele em casa. E aí você começa a entender de onde é que vinha o exemplo desse homem. Como é que anda a sua rotina de estudo? De estudo. Que livros você tem lido que tem alimentado a tua fé? Porque tem crente aí, né, santarrão, leia só a Bíblia. Não, querido, tem muita coisa boa aí para você ler. Tem muita porcaria no mercado. Tem muito Daniel Mastral, Rebeca Cabral, mas joga essas porcarias no lixo, tem algumas coisas boas. Como é que anda? O que você tem lido para instruir você? Ainda nesse sentido, o que é que você tem colocado para dentro da tua cabeça? O que é que tem entrado na tua mente? Que tipo de programas de televisão que você está assistindo? Tem crente que não tem 1 minuto para ler a Bíblia, mas começou a novela das 8, vida, 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 e ele está lá. O que você tem colocado para dentro da tua mente? Crente jovem, se a gente pergunta hoje em dia para o crente jovem, pergunta, e aí, como é que você está? Ele já responde, mais ou menos, mais ou menos. Vocês sabem do que eu estou falando, não é verdade? Os mais velhos não vão, acho que não vão entender não, mas os mais jovens sabem meio do que eu estou falando. O que você tem colocado para dentro da tua cabeça? Tem crente que música cristã não entra no carro dele. E tem muita música cristã que não é para entrar em lugar nenhum mesmo. É para a lata do lixo. Porque é uma porcaria, teológica e musicalmente falando. É um lixo, é uma droga. Mas a boa música cristã não encontra lugar, às vezes, no carro de muito crente por aí. O cara ouve de tudo. De tudo. Mas uma boa música cristã não entra no carro dele. O que é que você tem colocado para dentro da tua mente, querido? Você quer crescer com Jesus? Quer ter proximidade com Jesus? Se Jesus não entra nem no teu carro? Como é que vai a sua união com o corpo? Você quer estar próximo de Jesus, mas você não quer estar próximo da igreja. Mesmo sabendo que Jesus disse que onde estiverem 2 ou mais reunidos, ali Ele... Você acredita que Jesus está aqui hoje? Você acredita que Jesus está aqui hoje? Amém. Melhor. Só que o negócio é o seguinte: você que está próximo de Jesus, mas você não vem numa escola bíblica. Você não vem aqui para ser instruído na palavra de Deus, para você aprender da palavra, para você entender a Escritura. E a escola bíblica é o espaço ideal e único para isso. Você que está mais próximo de Jesus, mas você não vem para o culto. Ainda mais numa ocasião importante como essa aqui, ó. Você não vem tomar da ceia do Senhor, que é alimento espiritual. E se você não se alimenta, você quer crescer como, querido?
Deixa uma planta sem água para ver se ela cresce. Nem cacto cresce sem água. Você quer crescer? Mas você não participa daquele momento de exortação mútua, de ânimo mútuo, de partilha da vida, que é o grupo pequeno. Há quanto tempo a besta do pastor aqui está colocando esse aviso no IPA News para você procurar o líder do grupo pequeno da sua região? Quanto tempo está no IPA News isso aqui? Você está recebendo isso desde o início desse trabalho, desde julho. Agora com a belíssima voz da Camila. Antes você podia até dizer, eu não vou porque aquele narrador é muito ruim. Mas agora tem uma profissional no negócio. E tem gente ainda que não está integrado em grupo pequeno. Você quer crescer como, meu amado? E aí você fica naquela síndrome da brasa fora do braseiro. Sabe como é que é? Está ali na churrasqueira, o carvão vermelhinho. Você tirou o carvão vermelhinho, o que ele fica? Preto, frio. E aí você fala, mas eu não consigo sentir a vida de Deus em mim, eu não sei o que é que eu fiz. Quer que eu te conte mesmo, Zé Mané? O que é que você fez? Ou o que é que você não fez? Você está distante de Jesus, está distante do corpo e quer o quê? O que é que você tem feito dos dons que Deus te dá? Deus te dá muitos dons, né? Dons, talentos, capacitação. O que você tem feito desses dons? Você tem usado esses dons para o bem do corpo? Para a edificação do corpo de Cristo? Senhor, me dá o dom. Senhor, se o Senhor me der o dom de profecia, se o Senhor me der o dom de pregação, eu vou arrebentar. E aí Deus dá. E aí você fala, não, eu tenho vergonha de ir lá na frente. Para que você quer o dom de profecia então, meu santo? Senhor, eu acho tão bonito essas pessoas que saem para evangelizar e falam de Jesus para todo mundo. Me dá o dom de evangelismo, aí Deus dá. E aí você não tem coragem de entregar um folheto no metrô. O que você tem feito dos dons que Deus te dá? Cuidado com as casas apaineladas. Lembra das casas apaineladas que a gente falou lá de Ageu? Você pega o seu dom e você começa a trabalhar ele para você. A tua casa vai ficando bonita, tua casa vai ficando linda, só que a obra de Deus está em ruína. O que você tem feito dos dons e talentos que Deus te dá? E se a pergunta de Elias fosse feita a você, o que é que você pediria? O que você quer que eu te faça? O que é que você pediria? Os homens aí talvez fossem pedir, sei lá, um carro melhor. As mulheres talvez pedissem uma casa mais bonita, onde elas pudessem construir um closet para guardar os seus milhares de sapatos. O jovem talvez pedisse o seu primeiro carrinho, o meu Fusquinha, meu Fiat Uno velho, mas pelo menos dá para dar um rolê com a galera. As mocinhas, eu queria um companheiro, um namorado. O que é que você pediria? Porque aquilo que você pediria, se essa pergunta fosse feita a você, mostraria aonde está o teu coração. Onde está o teu tesouro, está também o teu coração. O que é que você pediria? Se o desejo de ser parecido com Jesus, se o desejo de crescer espiritualmente não for o maior dos teus desejos, querido, tem alguma coisa errada contigo. A tua alma, como a alma do salmista, tem sede do Deus vivo. O salmista diz, Senhor, a minha alma tem sede, e sede do Deus vivo. A tua alma tem sede. A primeira coisa que você faz quando você levanta de manhã é lembrar-se do Senhor. Queridos, que o Senhor nos abençoe a não termos alvo mais alto nessa vida do que nos parecermos com o nosso Mestre.
Que eu e você nos apeguemos a Ele como Eliseu se apegou a Elias, e que nada nem ninguém possa nos fazer ter objetivo maior do que cumprir o que Ele quer de nós. Que Deus nos abençoe.